Olá. Bom, como o Marcelo disse, meu nome é João. Apesar de ser um pouquinho novo, eu já estou trabalhando há quase 10 anos com Python. E basicamente nos últimos 3 anos eu comecei a me interessar por essa área de Machine Learning, mais para a parte estatística mesmo. E um dos motivos de eu querer trazer essa palestra aqui para vocês foi porque eu sempre tenho a impressão de que todo mundo que trabalha com Python, que trabalha nessa área, quer aprender, praticamente todo mundo acha que é uma coisa muito boa, muito legal, só que todo mundo fica um pouco receoso quando alguém vem e começa a mostrar vários gráficos e matemática, e todo mundo tem um pouco de medo dessa área e acaba voltando atrás. E falando da minha experiência, eu realmente acredito que que você consegue aprender e colocar isso em prática de uma forma muito mais simples do que normalmente é passado, que você tem que aprender álgebra, você tem que aprender tudo aquilo para você começar a fazer alguma coisa. Eu acho que sim, é essencial você saber, ter um conhecimento bom de matemática, estatística, mas eu não acho que para você começar a fazer alguma coisa, você necessariamente precise ter conhecimento completo de todas essas áreas. Hoje eu trabalho como desenvolvedor back-end, às vezes front-end também. Eu trabalho pela Olist em Curitiba e lá desde o ano passado, também tive a oportunidade de colocar em prática a parte dessa análise de dados e machine learning. Beleza, o que eu pretendo cobrir hoje é basicamente explicar o que é e como funciona. A parte do que é, provavelmente vocês já sabem, eu já tenho pelo menos uma ideia. Como funciona, provavelmente vai ter coisa nova, mas não é nada que... Desses tópicos aqui, praticamente nenhum deles vai ter matemática no meio. Eu tentei evitar qualquer coisa que você precise do conhecimento externo para começar. Vou comentar um pouco do fluxo de desenvolvimento, que é um pouco diferente de programação em si. Tanto que é bem difícil você conseguir aplicar um fluxo de processo ágil, por exemplo, para desenvolver alguns projetos de machine learning, até porque acabam envolvendo um pouco de pesquisa, tentativa e erro, enfim, e é isso que eu vou comentar um pouco também. Junto com machine learning, eu quis também trazer um pouco de NLP, ou processamento de linguagem natural, porque também é uma área que eu acabei me aprofundando. Além do machine learning, eu não fui só para a parte de estatística de dados ou fazer relatório de números e tudo mais. Eu também acabei gostando muito da parte de linguística, porque tem muita coisa que você consegue automatizar e é relativamente simples e muito bom quando você vai funcionando em prática. Então, eu quis também trazer um pouco da parte de NLP para essa apresentação, e vai ser uma coisa simples, introdução e como você consegue usar. Alguns problemas e aplicações nas abordagens também, que eu vou comentar aqui, que nem tudo também vai ser uma maravilha. E no final tem um exemplo prático, que é basicamente como você classificar um pequeno texto, se é um spam ou não, spam de e-mail. Um negócio bem simples que durante o fluxo da palestra inteira eu vou tentar cobrir cada ponto do script também. Quando chegar lá vocês provavelmente vão entender. Beleza, então a definição de machine learning ou aprendizado de máquina, normalmente machine learning é o que mais está na mídia hoje, porque é uma área bem... O pessoal tem muito hype em cima disso e ninguém sabe direito o que é. Então, uma coisa que é basicamente o que faz ele tentar aprender uma forma sem ser programado de forma explícita. Então, significa literalmente que você não vai ter que tratar todos os casos, todos os outputs para o teu programa. Então, você não vai ter que colocar vários ifs, várias estruturas de comparação para você ter um resultado aceitável. E é basicamente isso. Nesse caso, eu coloquei entre aspas aprender ali, porque esse é um termo, aprendizado, varia muito de pessoa para pessoa. Porque o que exatamente é aprender? Não querendo ir para o lado filosófico, mas aprender, você simplesmente vê um padrão nas coisas que você viu historicamente, e depois, quando você vê eventos novos, você consegue deduzir já qual pode ser o resultado da entrada daqueles eventos. Então essa é basicamente a forma que a gente aprende.
Na parte do machine learning, o aprendizado acaba se voltando muito para a parte estatística também, que é como você calcula basicamente perda. O aprendizado basicamente significa perda, otimização de erro, significa literalmente você errar menos. Então, é basicamente isso que significa aprendizado nesse contexto. Para o machine learning existem basicamente 3 métodos, possivelmente um quarto, mas ele ficaria entre o primeiro e o segundo. Eu vou explicar cada um. Vou começar pelo supervisionado. O método supervisionado ele é basicamente quando você tem um conjunto de dados e o seu sistema, o programa, ele vai aprender a partir daquela entrada de dados. Para ele ser supervisionado, ele precisa ter o chamado de label também, que seria você tem um conjunto de dados e você fala o que ele significa. Basicamente, esse problema de supervisionado, esse método supervisionado, ele pode ser subdividido em 2 partes, que é a classificação, você tem alguma coisa que você quer classificar em uma determinada categoria, ou regressão, onde você quer extrair um número. Então, por exemplo, classificação, você tem um conjunto de texto e você fala se esse texto é bom ou ruim. Vários comentários, por exemplo, numa foto do Facebook. Então você pega um TXT, você tem lá, esses textos aqui são bons e esses aqui são ruins. Então a partir desse conjunto de dados você consegue treinar algum algoritmo para fazer isso de forma automática. Regressão, como ele extrai um número, ele já é baseado em conjunto de dados também numéricos, obviamente, né? Então, por exemplo, se você tem um conjunto, eu quero prever quanto eu vou tirar em determinada prova. Então, eu pego o histórico de provas de geografia e ver quanto eu tirei. Eu consigo projetar quanto eu posso tirar. Esse é um exemplo bem bobo, você pode resolver até com média, né? Mas, enfim. O não supervisionado, na prática, ele tem... A definição dele também pode ser a mesma do supervisionado, que eu disse que o sistema tenta aprender a partir de exemplos fornecidos. Eu coloquei ênfase aqui também porque essa definição ela também serve para o não supervisionado. A diferença é que o não supervisionado você não tem algo classificando aquele texto. Então só tem um comentário, por exemplo, você fala assim, essa foto ficou muito ruim, ou essa foto ficou muito boa. Eu não tenho exatamente um label classificando se aquele texto é necessariamente ruim ou bom. Então são basicamente alguns conjuntos de dados que você tenta detectar algum padrão neles. E essa categoria ela também é subdividida em mais 2. Né? Uma que é associação e outra que é clusterização. Para associação, normalmente é usado bastante em e-commerce, site de rede social, YouTube, por exemplo, usa muito, que é basicamente você tentar achar padrão de um determinado item com o outro. Por exemplo, uma pessoa comprou tal produto e é bem provável que ela se interesse por outro, porque outra pessoa também comprou. E esse é o tipo de aprendizado não supervisionado referente à associação. E para clusterização, a clusterização ela já tenta agrupar dados de forma um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho um conjunto de dados no meu cartão de crédito, eu quero detectar se determinada transação foi uma fraude ou não, de forma automática. Então, basicamente eu posso alimentar vários conjuntos de dados que eu gastei durante dias ou semanas. Eu vejo que eu tenho, sei lá, eu costumo gastar 10, 20, 30 reais, mas aí tem uma transação que eu quero que chegou que tem, por exemplo, R$1.000. Então isso daí é bem provável que pode ser detectado uma fraude nesse exemplo que eu estou dando. Então, basicamente são algoritmos que tentam detectar isso de forma automática. Juntando esses 2 temas, tem um também que, o supervisionado e o não supervisionado, tem um que eu não coloquei aqui, mas ele de certa forma, é bem implícito, que é o semi-supervisionado, que basicamente funciona dessa forma, por exemplo, digamos que você quer montar um sistema para detectar comentários, só que você tem de dados de entrada mesmo 100 comentários, ou 200 comentários, que você tem que esse é bom ou é ruim. Mas no teu sistema você tem, sei lá, 10.000 comentários que você não tem nada. Então, uma estratégia bem comum até é o pessoal usar algo chamado semi-supervisionado, que eles treinam o modelo inicial nessa amostra bem pequena que eu já tenho, de 100 por exemplo, exemplos, e aplica o resultado inicial para o resto daquela base. Né? Então, eu tenho o output do próprio modelo, do próprio algoritmo, acaba usando
como input dele mesmo. Então, normalmente isso envolve um pouco de intervenção manual, alguém moderando, por exemplo, só para agilizar alguma coisa, sabe? Só coloca mensagem, determinada mensagem, eu sei o label dele, se é bom ou se é ruim. Tem alguém moderando isso para ver se tá ok ou não. Beleza. Tem um terceiro método também, que é o chamado reforço, né? Vocês também vão achar ele provavelmente mais em notícias, também chamado por Reinforcement Learning. Esse normalmente é um método usado em jogos, até para carro autônomo, por exemplo, aquele jogo AlphaGo, o Go, na verdade, o AlphaGo é lá no programa. O Go foi uma empresa DeepMind que o Google comprou, que o objetivo deles era conseguir bater o campeão mundial desse programa e desse jogo, né? E basicamente ele é um jogo que, computacionalmente falando, ele é muito complexo para você tentar várias abordagens para tentar otimizar o resultado dele, né? Então o que eles fizeram foi basicamente uma abordagem no Machine Learning também, onde inclusive saiu o artigo que eles lançaram, que foi o AlphaZero, né, que é o nome do programa, né, que eles usam um pouco de Reinforcement Learning com um método semi-supervisionado, que o próprio programa consegue gerar possibilidades sem precisar ver uma partida, por exemplo, desse jogo, ou até xadrez, por exemplo. Só colocando as regras, ele mesmo gerava possibilidades, ele ia aprendendo qual era a melhor forma. Então isso só usando um conjunto de dados, de métodos, seria o Reinforcement Learning e um aprendizado semi-supervisionado. Beleza. O fluxo de desenvolvimento de um modelo, ele acaba fugindo um pouco do desenvolvimento de qualquer outro programa, por exemplo, porque você não tem necessariamente a ideia de quando você vai terminar. É diferente de você, por exemplo, fazer uma modelagem de banco de dados e fazer uma API REST para ele, que você até tem uma noção de quanto tempo vai levar para fazer, os testes que você tem para fazer. A diferença principal é que no fluxo de desenvolvimento do programa de aprendizado de máquina, você tem muitas dúvidas no meio do caminho que você só vai saber quando você começar a analisar os dados. Então, ele acaba sendo um problema que essa imprevisibilidade dele, para você ter alguma coisa que funcione de fato, ou se ele vai funcionar de uma forma boa, se ele não vai ser, sei lá, acertar 50%. Se o teu modelo acertar 50%, é quase um aleatório, então meio que você perdeu um tempo, né? Então, os 4 passos principais, 4 passos iniciais para você desenvolver um programa com Machine Learning seria basicamente a primeira parte é você ter acesso aos dados. Então, na maior parte do tempo, você vai, quando vocês forem começar a fazer algum algoritmo Machine Learning, vocês vão perceber que você vai passar a maior parte do tempo tratando os dados, conseguindo o dado de entrada e limpando esses dados, porque nem sempre ele vem bonito. Então, por exemplo, no comentário que eu dei o exemplo anteriormente, o comentário várias vezes vai ter ruim e uma pessoa vai escrever ruim com N e outra com M, mas essencialmente elas significam a mesma coisa. Então, por mais que você tenha um conjunto de dados bom, você sempre vai acabar tendo que normalizar esse conjunto inicial, porque nunca vai ser perfeito. Então, boa parte do tempo você vai perdendo esse primeiro momento. Então, basicamente é isso, a quantidade e a qualidade do código é praticamente uma das coisas que mais importam para você começar a fazer um software de Machine Learning. O pré-processamento e seleção de feature, que é basicamente tudo que você tem de dados, não necessariamente significa que todos aqueles dados vão ser bons para usar. Então, o exemplo que eu coloquei é que você tem basicamente dados e quero criar um modelo para separar, para predizer se determinado produto é uma cerveja ou um vinho. Então, você tem cor, você tem a quantidade, porcentagem de álcool, você tem o ano de criação. O ano de criação talvez não seja tão importante nesse contexto, mas o de fabricação seria muito mais, só para dar como exemplo. Então, o ano de criação ele não daria tanta informação para você nesse momento.
Então é bem importante você fazer um pré-processamento de todos os dados que você for fazer e fazer uma seleção dessas features para ver quais vão entrar nesse algoritmo que você vai usar e se elas implicam alguma coisa, porque desde 2010 basicamente também começou a se popularizar o que o pessoal chama de p-hacking, que é basicamente você pegar, você tem um grande conjunto de dados e você começa a fazer falsas correlações. Então isso é bem preocupante e é relativamente difícil você pegar isso se você não tiver um conjunto de dados muito bom. Então essas falsas correlações provavelmente acontecerão nesse meio do caminho. No terceiro momento, quando você tem os dados todos tratados e limpos, pronto para fazer algum algoritmo e treinar ele, uma dúvida que sempre acontece também é qual algoritmo você vai usar e qual algoritmo é mais recomendado para aquele conjunto de dados. Isso depende muito do que você vai fazer, o problema que você está atacando também, porque na maioria das vezes também você não tem um só que vai resolver teu problema. Então vários, você vai ter que tentar com vários, você vai ter que fazer várias formas de validação, extrair métricas para conseguir chegar ao modelo ideal. Então o resumo é basicamente que é bom você ter conhecimento desses algoritmos, mas para você começar eles talvez não seja essencial. Muita gente discorda do que eu estou falando porque acha que você tem que saber você tem que ter conhecimento matemático do que ele faz. Senão você está só, sei lá, está só digitando sem saber o que faz. No começo isso é verdade, você vai digitar sem saber o que faz, mas aos poucos você vai aprendendo. Então o ideal é sempre você escolher um algoritmo. No meu caso foi o que eu fiz. Eu escolhi um algoritmo específico e comecei a estudar. Quando eu comecei a fazer alguns exemplos, eu escolhi o SVM, queria saber como que ele funcionava. E tentei implementar na mão mesmo, sem usar uma biblioteca. Então, tentem fazer isso. Se vocês, a única dica que eu dou para esse momento é que se vocês têm realmente vontade de entrar nessa área e estão um pouco perdido, escolha um algoritmo, tenta estudar, tenta fazer alguns testes em cima dele, tenta implementar você mesmo. Que você, aos poucos, você vai ver que tem muita coisa em comum com outros algoritmos e você vai acabar se aprofundando ainda mais, né, conforme você vai fazendo alguns projetos. NLP. A NLP, como eu disse, eu coloquei aqui porque normalmente o pessoal, quando fala machine learning, eles só trabalham com números, mas ninguém fala como exatamente eu transformo um conjunto de dados, de texto que eu tenho, em forma numérica, porque afinal de contas todos os algoritmos, a única forma de entrada que você vai usar eles é sempre número. Então, como exatamente você vai transformar aquilo que você tem em texto para um conjunto numérico para você conseguir fazer o seu projeto? Foi por esse motivo que eu acabei colocando a NLP também nessa apresentação, porque foi basicamente a minha porta de entrada para o Machine Learning. Eu peguei um projeto e comecei a fazer relativo ao Machine Learning com o NLP, e foi basicamente assim que eu comecei a entender cada vez mais. NLP é um acrônimo em inglês, no caso para processamento de linguagem natural, PLN em português, em inglês Natural Language Processing, e ele trata basicamente como uma forma que você tenta entender a linguagem natural. De certa forma vocês têm contato com isso mesmo sem saber exatamente o que significa, porque no celular de vocês, sei lá, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, vocês vão perceber que eu te encontro amanhã, e você vai perceber que o amanhã já está sublinhado e quando você clica já vai para o calendário. Isso é basicamente NLP. Então, esse é o objetivo dela, você pegar esse conjunto de dados, tentar extrair alguma informação útil, tentar entender mesmo o que significa em cada contexto. A aplicação dela, além dessa que eu já comentei, o pessoal também usa para sumarização de texto. Você tem um texto muito grande, você quer pegar e fazer um resumo rápido. Chatbot, você encontra praticamente quase todos os sites de atendimento hoje, tem uma grande quantidade de usuários, todos vão tentar colocar um chatbot para facilitar esse trabalho. Para gerar tag ou até keyword do YouTube, por exemplo, você tem um determinado vídeo ou você vai fazer
até um projeto no GitHub, se vocês perceberem, quando você vai adicionar tópico, ele já faz sugestões, só analisando a parte do teu código, título, descrição. E por último, talvez seja mais importante que seja mais usada, que a aplicação de NLP, que é basicamente extração de entidade. Extração de identidade envolve desde data, pessoa, marca, eu quero ver o que é um pronome, o que é um verbo. Então, é basicamente para isso que você consegue usar NLP. Ele é dividido, os dados que você vai extrair do teu conjunto inicial de dados de texto, ele é basicamente dividido entre duas formas. Se você extrai esse conteúdo de palavras ou se você extrai o conteúdo de documento. O documento, no caso, ele engloba um conjunto específico. Por exemplo, se eu tenho um livro, eu tenho um TXT de um livro, o meu documento vai ser todo o conjunto daqueles dados daquele livro. E só olhando para esse documento, sem extrair nenhuma informação, sem olhar para a palavra nem nada, eu consigo extrair, olhando para a palavra, no caso, só nesse caso para metadados, né, que eu disse. Você consegue extrair título, você consegue extrair quem que é o autor, o ano de publicação, ver a quantidade de palavras, ver com que frequência ele escreve parágrafos, por exemplo. Só isso você consegue já trazer algumas informações desse conjunto de textos. Olhando para as palavras, a palavra basicamente você consegue extrair o vocabulário dela. Então você tem um conjunto de texto, você sabe que naquele espaço que você está trabalhando, você tem só aqueles vocabulários. Um exemplo disso foi, um tempo atrás, por exemplo, um cara descobriu que um autor de um livro, na verdade, ele era um autor famoso, que é a escritora do Harry Potter, por exemplo. Ele descobriu que ela tinha escrito um livro e estava com outro nome, que é o nome de um cara lá. E o que ele fez basicamente foi isso. Ele pegou todos os livros da J.K. Rowling, né, que é a autora do livro, fez uma análise do vocabulário, viu com que frequência ela usava tais palavras, parágrafos e tudo mais, e bateu com esse livro e deu 98% de precisão que seria um livro escrito por ela, e ele estava certo, né? Realmente era ela. Então você consegue fazer essas análises só olhando para nível de palavra ou documento. E como que eu converto todo esse conjunto de palavras para números? Até porque os algoritmos sempre vai depender só de número, então você tem que transformar isso em algum momento para um conjunto de números. Normalmente a forma básica de representação, a mais simples que tem, você tem um conjunto de textos, de exemplos, e você quebra ele como se fosse uma lista. Então, nessas duas frases eu tenho a palavra de, eu gosto, não e quentão. Geralmente a organização desses caras, dessa matriz, vai ser em uma ordem léxica. Então, sempre em ordem alfabética, né? Nem sempre você vai achar dessa forma, até porque se for implementar isso em Python, usando um dicionário, por exemplo, já não tem a ordem, né, do que você está colocando no vetor. Uma das formas mais simples de você transformar o texto em um conjunto de vetor é o que eles chamam de bag of words. Normalmente você faz a contagem de palavras que você tem no seu vocabulário e você vai incrementando. Então aquela matriz que tinha no começo, com todas as letras, com todas as palavras, você acaba transformando uma palavra num conjunto de vetor. Então necessariamente o teu vetor vai ser o mesmo tamanho, a tua lista vai ser o mesmo tamanho do conjunto de vocabulários, do conjunto de palavras no seu vocabulário. Então, se você tem, por exemplo, 10 mil palavras, vai ser um vetor com 10 mil posições. Isso também é uma outra forma, uma outra técnica que eles chamam também de one-hot encoding, que vocês provavelmente vão ver muito se forem fazer um exemplo disso, quando começarem a estudar, vocês vão lembrar disso, que você transforma em 0 e 1. Você simplesmente faz uma contagem na tua matriz do número de palavras, né? Então, se eu tivesse ali uma outra palavra
repetido 2 vezes, por exemplo, eu gosto, por algum motivo se repetiu 2 vezes, ele seria incrementado para 2 ali nessa segunda, naquela lista que eu mostrei, por segundo. O problema principal dessa abordagem é que, dependendo do tamanho de conjunto de palavras que você vai processar, talvez você não tenha computador suficiente para rodar isso, porque ele vai ser uma matriz gigante. Digamos que você vai lá crawlear o site inteiro do e-commerce e quer extrair todos os produtos, que tem milhões e milhões de produtos. Necessariamente você vai ter um grande conjunto de palavras no seu vocabulário e você vai precisar de muita memória, porque dificilmente essas bibliotecas mais conhecidas também implementam quase tudo em memória. É difícil você achar alguém que tem um fallback para você sempre fazer algo no disco, para não ferrar teu computador. Então esse é um dos problemas, mas também existe como corrigir esse problema, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Um outro problema dessa abordagem simples que eu comentei, que é a Bag of Words, é que, não sei se vocês perceberam, mas ela simplesmente ignora a ordem das palavras. Então é muito diferente você ter um não na frente de eu gosto do que ter o não depois eu gosto, porque o não gosto é muito mais forte, por exemplo, do que um não solto. Você não sabe qual que é o contexto que está aquela palavra. Para isso existem formas mais indicadas, se você precisa de análise de contexto, que são mais antigas, só que recentemente elas acabaram voltando para o mainstream, justamente por causa da Deep Learning e rede neural. Eu preferi não colocar aqui para não confundir ainda mais, mas se vocês tiverem interesse em procurar por vocês mesmos para ver como funciona, existe o Continuous Bag of Words e o também chamado Skip-gram. O Continuous Bag of Words, só explicando de forma rápida, ele não conta o número de palavras, ele conta a palavra depois. Então eu quero saber qual que é a ocorrência de gosto depois da palavra eu. Então eu sempre vou saber, dado uma palavra, qual probabilidade, qual a próxima palavra que vem. Isso também pode ser usado, por exemplo, no teu celular, quando você está digitando autocomplete, seria uma forma bem simples de você detectar qual pode ser a próxima palavra. Você colocar eu, ele já vai sugerir gosto, né? E o Skip-gram ele tenta encaixar num determinado contexto. Ele é parecido com Bag of Words, mas ele também, a matriz de co-ocorrência que eles chamam, que é essa que eu montei ali, é basicamente a mesma forma que eles fazem para determinar o contexto. Um pouco depois de 2010, mais ou menos, acabou surgindo uma coisa que vocês provavelmente já ouviram falar, que é o Word2Vec, se vocês já pesquisaram sobre. Word2Vec e Glove são 2 métodos que usam Continuous Bag of Words com Skip-gram. Então, eles colocam um treino numa rede neural e você acaba extraindo uma matriz pronta dessa que você consegue usar. Só que esse daí é um pouquinho mais avançado, não é tão simples como o Bag of Words. Para começar, talvez eu recomende somente fazer uns testes com o Bag of Words, mas só para vocês saberem que existe, talvez seja legal pesquisarem depois, se alguma hora vocês forem fazer algum exemplo, um teste. Isso é uma das formas de resolver o problema de contexto, né, que eu comentei. Uma outra solução para o problema que eu comentei de palavra muito grande é que, como eu dei o exemplo inicial antes, é que acabam acontecendo muitas palavras que estão escritas erradas e também existem palavras que não fazem diferença para o algoritmo. Então, a palavra a ou para, normalmente em frases ou algo do tipo, você não vai servir para nada para você classificar se uma frase é boa ou ruim. O que importa geralmente, sei lá, se a palavra horrível aparece no texto, é muito mais significante do que a palavra ou a, ou para, etc. Então, dessa forma, você consegue já reduzir boa parte do seu conjunto de dados. Uma outra forma também seria a normalização. Então, você pode colocar todas as palavras em lowercase e ou deixar todo em caixa alta, não sei qual é a tua preferência. Mas o ideal é sempre você normalizar, porque sempre vai ter coisa errada, sempre vai ter coisa escrita de forma errada. Se possível, se você conseguir fazer algo simples para remover plural ou algo do tipo, também funciona, porque na prática a mesma palavra, se é plural ou não importa no contexto de classificação, dependendo do que você vai trabalhar, obviamente.
Tem uma biblioteca de Python que é bem famosa para isso, que é NLTK, que é normalmente para tratamento de palavras ou fazer alguma coisa relacionada à linguística. Ela é muito boa pelo conteúdo que ela tem. E alguns métodos dela permitem que você consiga normalizar esse texto de uma forma mais simples, que você não tem que fazer tudo isso que eu falei na mão. Quebrar plural, tirar o, a, enfim. Um dos métodos que eles apresentam, que eles chamam de steaming, que é um método, ele não é tão sofisticado, mas ele já resolve boa parte dos seus problemas. Que ele vai remover qualquer alteração morfológica na palavra, ou qualquer variação, por exemplo, se meu ou meus, ele quebra simplesmente meu, ele consegue identificar como uma palavra. Ele não tem necessariamente o conhecimento de que que está quebrando a palavra no lugar correto. Ele não tem uma lógica muito boa ou sofisticada para detectar sinônimo, algo do tipo. Então, um exemplo rápido seria running e run, que ele transforma para run. Então, se você tem o mesmo verbo no presente, que seria runs, ele também cortaria para run. Então, isso daí é bem bom para você, se você tiver um conjunto grande de texto, ele vai ajudar na tua memória, no consumo de memória, assim como também provavelmente vai melhorar o teu algoritmo. Outra estratégia que o NLTK também apresenta, só um comentário que o NLTK, apesar de ser uma biblioteca bem conhecida, ele não é a única. Então, existem outras alternativas, como o SciPy, que você pode usar ou até implementar na mão, que na prática também os algoritmos não são, o Steam principalmente, não é tão difícil de implementar. Esse que eu já vou apresentar, que é o Lemmatization, ele retorna sempre a palavra no estado inicial dela, no estado canônico. Então, você tem que passar o contexto que ela se passa. Por exemplo, se ela for um verbo na palavra que você está passando, going, ele vai detectar que é go. Went, ele vai detectar que é go. Então, você consegue normalizar de uma forma bem mais sofisticada que steaming, que só cortando a palavra no meio, você consegue ter um resultado muito melhor em vários casos, né? O problema dela é que normalmente ela depende de um conjunto de dados léxicos muito grande. O WordNet, por exemplo, do NLTK, o WordNet é o conjunto de palavras que possui sinônimos, descrições, é como se fosse um dicionário que você consegue entrar uma palavra nele e ele já dá sinônimo e tudo mais para você. Esse WordNet já é baseado em um modelo internacional, e o problema principal dele, se tiver que elencar um, é que para português ele não é tão bom. Então existem algumas alternativas também, que o pessoal da IBM, a IBM Research, eles fazem um que é usado inclusive pelo Google. Eles mantêm esse projeto hoje. Infelizmente não tem nada de Python para isso, para você usar prontamente como é o NLTK, mas é bom para saber que existe já. Então ele tem um site que você pode digitar uma palavra, ele já retorna qual que é a forma canônica na palavra, enfim, sinônimo, descrição. Então, só para vocês saberem, caso vocês queiram aplicar em algum projeto. Outra coisa que o NLTK oferece, além de várias, eu estou explicando só a parte mais simples do NLTK mesmo, que é para uso de um projeto básico que eu vou mostrar no finalzinho. Então, essas abordagens de quebrar uma palavra, pegar a forma inicial da palavra e remover palavras que não fazem tanto sentido, eles também já oferecem. Isso é conhecido como stop words. Então, eles oferecem um dicionário e, basicamente, se tiver uma daquela ocorrência dessa palavra no teu texto, é simplesmente tirar. Você pode, dependendo do conjunto de dados que você vai trabalhar, talvez tenham palavras que não façam tão sentido. Então, pode ser que vocês mesmos façam o próprio conjunto de dados, o próprio conjunto de palavras, stop words, para tirar desse conjunto inicial de dados, né? Um exemplo prático de tudo que eu mostrei agora, que eu quis trazer só para mostrar que é simples mesmo,
como fazer um script fácil de classificação de texto, pegar uma frase ou um corpo maior de texto, como se fosse um e-mail, para detectar se ele é spam ou não. O primeiro de tudo, você vai ter que achar os dados em algum lugar, então, ou você vai ter que crawlar de algum lugar, ou você vai ter que pegar teu Hotmail, Gmail, iCloud, sei lá, e fazer na mão. Mas você vai ter que ter, de certa forma, um conjunto falando que aquilo de lá é spam ou não é. Então, tem vários formatos que você pode salvar isso, pode ser no banco de dados, CSV, JSON, vai depender muito do teu gosto mesmo, não tem algo padronizado que você tem que usar. Nesse exemplo aqui eu só preferi deixar em JSON mesmo, no exemplo eu tenho um arquivo simples com JSON, que lá tem alguns conjuntos de texto falando que eles são spam. O primeiro passo dele, obviamente, você vai ter que importar esse script de alguma forma, então, independente da biblioteca, você vai usar CSV ou banco de dados, a primeira coisa que você vai fazer, você vai importar ele. A segunda, que seria a forma de você tokenizar essas informações. Tokenizar é basicamente fazer essa tratativa que eu comentei, de você transformar os dados, normalizar eles, deixar em letra minúscula, remover os top words, e a partir disso você consegue prosseguir para o aprendizado. Uma outra coisa que o NLTK, por exemplo, fornece, nem sempre você sabe onde começa e onde termina uma frase. Você pode presumir que sempre termina num ponto, por exemplo, mas vai ser um falso positivo se tiver uma abreviação, por exemplo. Então, a NLTK já fornece um método, que é isso que eu coloquei aqui, é o Word Punch Tokenize, que ele consegue detectar aonde começa e termina a frase. E esse aqui eu implementei de forma bem simples, que ele simplesmente vai pegar palavra por palavra e ver se ele está naquele conjunto de stop words que eu mostrei, se são palavras comuns ou não. Tendo isso, a biblioteca que eu usei, eu preferi usar o sklearn porque ele, de certa forma, ele é muito simples e é bem amigável para quem está começando ou quem quer fazer um projeto simples. Então, você pode definir alguns métodos do que você vai fazer com aquele texto quando você já tratou ele e, no caso, nesse script específico, eu usei uma forma que ele faz a contagem de palavras, mas ele também vê a quantidade de documentos ou exemplo, que é esse TF-DF. Então, na prática, ele faz uma matriz, como eu mostrei ali no começo, é exatamente daquela forma. Ele tem um dicionário só para manter qual palavra é qual, se você precisar traduzir de novo de números para texto, né? Na prática, você simplesmente introduz uma matriz e eu usei um classificador linear do próprio sklearn. E nesse ponto aqui também volto naquele passo que eu comentei que não tem um algoritmo simples. Você pode escolher usar Naive Bayes ou árvore de decisão, Random Forest, vai depender muito do que você quiser estudar. Todos esses algoritmos que eu citei, você consegue fazer classificação além de binário, em multiclasses. Então, o ideal é vocês estudarem algum algoritmo ou usar esse mesmo que eu coloquei como partido para fazer um projeto inicial. Para treinar o classificador, o pessoal até brinca que Machine Learning hoje é só você chamar algo e colocar fit e mandar treinar teus dados que você está programando já e já é um data scientist. Só que o pessoal geralmente esquece que tem todos esses passos que você tem que tratar, remover stop words. Até você chegar nesse passo é a parte mais difícil. Essa parte é realmente a mais fácil, que você basicamente vai paralelizar suas máquinas no máximo se tiver problema, não tiver processamento suficiente, você vai ter que acompanhar. E no final, geralmente, você extrai um número disso, um score, para você ver o quão efetivo é. Então, a prática mais simples seria quebrar o teu conjunto de dados em dois. Um vai ser para teste e o outro você vai validar. Então, você vai pegar aquele conjunto de teste e vai bater no teu classificador, vai chamar o método para ver se ele acertou ou não. E dessa forma, eles extraem uma porcentagem para ver a acurácia dele, quanto ele acertou ou não. E depois que tiver treinado, você simplesmente pode chamar o método do teu algoritmo treinado para predizer
E é basicamente isso, né? É relativamente simples. A parte mais difícil é você ter conteúdo e você conseguir extrair essas informações. E é isso. Basicamente isso. É bem simples você começar a fazer um algoritmo inicial. Esse algoritmo eu coloquei no meu GitHub. Não exatamente esse, mas eu coloquei um pouquinho mais detalhado, que tem algumas coisas. Tem um projeto lá se vocês quiserem olhar e forcar e subir até alguma issue, algo do tipo. E é basicamente isso. Se tiver uma pergunta, agora estou aberto. Obrigada pela apresentação. Eu queria tirar uma dúvida com o NLTK. Você já chegou a usar o Stop Words em português, né? Se ficou legal. E quanto a tokenizar com áudio, né? Que o NLTK usa para áudio, você chegou a fazer alguma coisa? Como foi a sua experiência com o áudio, de traduzir ele e tentar usar a recomendação? Obrigada. Para os Stop Words, eles têm também para português. Não só o NLTK, mas eu sempre tive resultados melhores com os Stop Words do sklearn, por exemplo, de outra biblioteca. Eles também têm um conjunto e, na verdade, você vai ter que testar qual que é melhor para você. Então, até na internet, se você procurar, você provavelmente vai achar um conjunto de dados de algo que não tem no NLTK. Para áudio, eu nunca cheguei a usar o NLTK para áudio, então não sei responder. Normalmente eu sempre usei algum outro método, algum outro algoritmo para transformar para texto. Pode falar qual, que já ajuda. Geralmente tem alguns algoritmos que não são frameworks. O que eu cheguei a implementar foi basicamente usando o TensorFlow, Keras, então nenhuma biblioteca pronta que eu usei para isso, foi só para aprendizado. Isso aí então, pessoal, eu vou ficar aqui o dia inteiro e o resto do dia, se tiver alguma dúvida, podem conversar comigo.